Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Ferrareto e eu estou aqui hoje para trazer a nossa primeira aula de potenciação. Então, roda a vinheta. O que nós vamos ver na aula de hoje? Primeiramente, a gente vai aprender a identificar uma potência. Nós vamos ver e vamos saber que aquilo dali se trata de uma potência. Tá? Segundo, nós vamos ver quem são os seus elementos. A potência possui elementos que nós vamos identificar. Terceiro, a leitura de uma potência. Vamos aprender a fazer a leitura de uma potência, porque é importante a gente saber ler matematicamente o que a gente está calculando, tá certo? E por último, nós vamos calcular algumas potências. Partimos então para a identificação de uma potência. Primeiramente, tá, pessoal, vamos pensar assim, ó, tudo que a gente viu até agora a gente identificava através de sinais. A gente tinha o sinal da soma, certo? Que quando a gente via aquela cruzinha ali, a gente sabia que tinha que efetuar uma adição. Então, se a gente tiver aquele sinal, por exemplo, 5 mais o 9, ali dá 14. Também a gente identificava a subtração por um sinal, que seria aquele tracinho ali. Então, quando aparece aquele tracinho, a gente sabe que tem que fazer uma subtração. Então, se a gente tinha 12 menos 9, a gente aplicava o algoritmo da subtração, achava 3. Quando a gente tinha a multiplicação, a gente representava ela por aquele xizinho ali, ou um pontinho, certo? Então a gente tinha duas formas, inclusive, de representar. A gente tem ali, no caso, 5 vezes 3 é igual a 15, ou, no caso ali, com o pontinho, né? 5 vezes 3 também é igual a 15. Tudo certo até aqui. A nossa divisão também a gente representava através desse sinal aqui, com os dois pontinhos e o traço, ou somente com os dois pontinhos, né? E aí, quando aparecia isso, a gente sabia, por exemplo, que 18 dividido por 3 é igual a 6, ou 18 dividido por 3, ali com os dois pontinhos, também era igual a 3. Agora, a potência, gente. A potência, ela não tem sinal. Tá? Eu vou mostrar como é que ela aparece. A gente tem assim, ó, um número, certo? E em cima dele vai aparecer um outro número pequenininho ali. Tá? Depois a gente vai ver quem é quem. Nesse caso, a gente tem 3 elevado na terceira potência. Depois a gente também vai ver isso. Mas isso aqui ainda assim é igual a 27. A gente vai ver tudo isso, como é que a gente calcula, como é que a gente nomeia, quem é quem, tudo isso mais adiante agora, ok? Agora, pessoal, a gente vai ver quem são os elementos da potência, certo? A gente viu antes ali que a gente tinha o 3, acompanhado de um 3 pequenininho, e que isso foi igual a 27. Primeiro eu quero mostrar para vocês quem é o 3 de baixo ali, o 3 grandão que está no centro da tela. Esse 3 ele recebe o nome de base, certo? O 3 pequenininho ali do lado, ele recebe o nome de expoente. E o 27, que é o resultado dessa conta, que depois a gente vai ver como é que faz, recebe o nome de potência. Então a potência é o 27. E o que a gente fez para achar ele é a potenciação. Agora, gente, que cada um tem o seu nome, a gente vai botar isso em prática. Nós vamos identificar os elementos de algumas das potências que eu vou listar para nós aqui. Então, a primeira, eu vou ter 4, o 3, e eu vou querer saber quem é a base, quem é o expoente. O 6, o 9, eu vou querer saber quem é a base e o expoente. O 3 e o 5, eu quero saber quem é a base e o expoente. E o 11 e o 12, eu quero saber quem é base e quem é expoente. Certo? Então vamos lá. Quem é a base no primeiro caso? A base, no primeiro caso, é o 4. E o expoente? O expoente é o 3. No segundo caso, quem é a base e quem é o expoente? O 6 é a nossa base, né, pessoal? E o 9 é o nosso expoente. No nosso terceiro caso, então, a base quem é o 3, né? E quem é o expoente? O 5.
E por último aqui, mas não menos importante, quem é a base? O 11. E quem é o nosso expoente? O 12. Certo? Até aqui, espero que não tenhamos nenhuma dúvida. Feitos os nossos exercícios, nós vamos passar para a leitura de uma potência. Porque não adianta a gente sair fazendo conta, tá? Se a gente não sabe nem o que está calculando. Então é importante a gente ler, compreender, saber o que fazer a partir daí. Tá? Vamos lá. Eu tenho o seguinte exemplo para nós aqui. 5 na base e 6 no expoente. Como é que a gente lê isso? A gente lê da seguinte maneira. 5 elevado na 6. Nota então que a base está sendo elevado ao expoente, certo? Ou a gente também pode ler da seguinte forma, 5 elevado à sexta potência. A gente vai trabalhar muito mais com essa primeira nomenclatura aqui, tá? Porque ela fica mais fácil de escrever, fica mais rápido para a gente escrever no PowerPoint. Mas qualquer uma das duas está certo, vocês podem usar sem problema. Continuando, então. Vamos fazer alguns exemplos aí para fixar, tá? A gente tem que fixar isso, aprender a fazer essa leitura corretamente. Então, se eu tenho 4 e expoente 3, eu leio como 4 elevado na 3. Se eu tenho a base 6 e o expoente 6, eu leio como isso aqui? 6 elevado na 6. Se eu tenho a base 3 e o expoente 5, eu leio 3 elevado na 5. E se eu tenho a base 1 e o expoente 12, eu leio 1 elevado na 12. Ou também a gente pode fazer a nomenclatura com o expoente no ordinal. Ficaria como nesse último caso? 1 elevado na 12ª potência. Ainda nos casos de leitura de uma potência, pessoal, a gente tem casos especiais. Certo? Vamos ver como é que eles aparecem, então. Se eu tiver 5 na base e 2 no meu expoente, eu vou ter que ler 5 elevado à segunda potência, ou 5 elevado na 2, como a gente já viu. Só que ele tem uma outra nomenclatura, uma nomenclatura especial, que pode ser 5 elevado ao quadrado. Então repara que quando o meu expoente for 2, a base está elevada ao quadrado. A gente pode fazer a leitura dessa seguinte forma. Vamos ver mais um caso. 6 na base, expoente 3. Então a gente lê 6 elevado à terceira potência, né? 6 elevado na 3, ou num caso especial, né? Se a gente vê também 6 elevado ao cubo. Então repara que quando o meu expoente for 3, certo? A minha base está sendo elevada ao cubo. Agora sim, pessoal, agora que a gente já sabe quem é quem, que a gente sabe fazer a leitura de uma potência, agora a gente não tem mais desculpa, nós vamos passar para o cálculo de uma potência. Tá? Como é que a gente faz isso? Repara, ó, elevar um número a um certo expoente significa multiplicá-lo por ele mesmo tantas vezes quanto o expoente indicar. Mas o que isso quer dizer? Vamos ver. Exemplo, eu tenho 3 elevado na 5 ou 3 elevado na quinta potência. Como é que a gente calcula isso? Ora, a gente vai ter que multiplicar o 3 por ele mesmo tantas vezes quanto o expoente indicar. Então, eu tenho 3, quantas vezes o meu expoente está indicando ali? 5, então vou ter que multiplicar o 3 por ele mesmo 5 vezes. Repara que isso aqui, pessoal, não é soma. O resultado disso aqui não é 15. Vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Então vamos ver como é que fica isso aqui. 3 vezes 3 primeiro. Dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Tá, agora, professor, agora ficou complicado. 81 vezes 3 eu não sei fazer de cabeça. Bom, não sabe fazer de cabeça, então a gente vai lá e no nosso rascunho, o professor também não sabe fazer tantas contas de cabeça assim. Vamos lá.
81 vezes o 3. 3 vezes 3, 3. 3 vezes 8, 24. Dá 243. A gente tem que se acostumar a fazer as contas que a gente não lembra de cabeça, pessoal. Tem que multiplicar, tem que rascunhar. É assim que a gente aprende, tá certo? Então, colocar ali 81 vezes 3, então, deu os meus 243. Pronto. Visto aí, né, pessoal, mais ou menos como é que a gente vai calcular as potências, então a gente vai fazer alguns exercícios, claro. Trouxe aí 5 atividades para a gente fazer e eu vou fazer, né, junto com vocês aí. O 2 elevado na 5, como é que a gente calcula? Ora, a gente vai ter que repetir o 2 5 vezes. Por quê? Porque o meu expoente é 5, como a gente acabou de ver. Então eu vou lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem 5 vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 vezes. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. E o 16 vezes o meu 2 deu igual a 32. Então, 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Fácil, né, gente? Barbadão. Vamos lá, então, vamos para a segunda ali, ó. 3 elevado na 4. Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Como é que fica isso, então? 3 vezes o 3, 9. 9 vezes 3, 27. E o 27 vezes o 3, ó. Não sei, tô com medo de fazer de cabeça. É por isso que a gente tem que ter o nosso rascunho. Tá? Aqui no nosso rascunho a gente vai fazer as nossas contas. 27 vezes o 3. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Então a resposta dá 81. Tá, gente? Lembrando que a gente não vai tentar fazer nunca uma coisa de cabeça que a gente não está preparado para fazer. Então vamos lá. Vamos para a próxima? 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes o 5. 4 vezes aqui. Ora, sim, vamos lá. 5 vezes 5 dá 25. Esse 25 vezes o 5, quanto é que dá? Ah, é meio temerário fazer de cabeça, então eu vou lá para o meu rascunho. 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25, que a gente acabou de ver. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, 125. Acabou? Claro que não, ainda falta um ali, ó. 125 vezes o 5. E esse é ainda pior, professor. Então, obviamente, nós vamos usar o nosso rascunho. 125 vezes o 5. Quanto é que dá isso? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Mais o 2 lá de cima, 12. 5 vezes 5. Vai 1 aqui, desculpe. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Então, o resultado deu 625. Agora, presta bem atenção aqui nesses dois últimos casos. Ó. Eu tenho 1 elevado na 17. É um que não acaba mais, gente. Ó. Vou botar 1 vezes o 1, vezes o 1, vezes o 1. E seria 17 vezes. Mas para pensar só uma coisinha aqui. Ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes o 1 de novo vai dar 1 de novo. Vezes o 1 de novo vai dar 1. Pergunta, eu preciso fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 até 17 vezes? Sabendo que sempre que eu tiver 1 vezes 1 dá 1? Claro que não, né, gente? Vamos lá, então. Então, 1 elevado na 17 é igual ao próprio 1. Isso depois a gente vai anotar, tá? E o zero agora?
A última aqui, o zero. Como é que a gente calcula 0 elevado na 32? Meu Deus, isso também é zero que não acaba mais. Mas vamos ver com carinho aqui, ó. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Eu vou até aqui e vou parar. Repara que 0 vezes 0 é 0. Esse 0 que deu de resultado vezes o outro 0 vai dar 0. Vezes o outro vai dar 0. Vezes o outro aqui vai dar 0 também. Então eu não preciso repetir 32 vezes para concluir que isso aqui vai chegar lá no 32 e vai dar 0, né, gente? Então, a gente conclui o que daqui? Anota aí. Anota aí no teu caderno. Sempre que a base for 1, independente do expoente que a gente tiver, o resultado da potência vai ser igual a 1. Tá? E sempre que a base for 0, independente do expoente que a gente tiver, o resultado vai ser 0. Então, gente, quase encerrando aí a nossa aula, eu tenho só mais um tópico para trazer para vocês, tá? Desse cálculo de potência, que eu acho importante a gente saber, que é o caso do expoente 1. O que seria o expoente 1? Vamos ver aqui o seguinte exemplo, tá? Seria, por exemplo, 2 na 1, 3 na 1, 2.000, por que não? Na 1, ou 6.000 na 1. Repara que para calcular uma potência, a gente tem que multiplicar a base por ela mesma tantas vezes quanto o expoente indicar. Então eu teria que multiplicar o 2 pelo 2 uma vez. Quanto é que dá isso? 2. O 3 vai dar 3. O 2.000 vai dar 2.000. E o 6.000 vai dar 6.000. Certo? Então, aproveita e anota aí no teu caderno. Anota aí no teu caderno que todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Tá certo? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Tá? Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.